Olá! Seja bem-vinda a mais uma live. Hoje é dia de falar, na verdade de trabalhar para você se libertar dos medos e dos bloqueios. Sejam medos e bloqueios que te impedem, por exemplo, de fazer a sua transição de carreira, de realizar a mudança que você deseja, de se posicionar, de impor limites ou que tem te impedido de conquistar aquilo que você deseja sem você nem se dar conta. Porque, por exemplo, por detrás de uma necessidade de controle excessiva que faz você se sobrecarregar, pegar tudo para si, existe um medo, existe também uma insegurança, atrás da autocobrança também, da culpa. Então hoje a gente vai falar sobre tudo isso e trabalhar tudo isso de uma forma prática para que você possa observar e a partir disso mudar no seu dia a dia. Enquanto o Instagram vai avisando que nossa live começou, deixa eu colocar aqui o tema da live de hoje. Liberte-se do medo e dos bloqueios. A nossa live do almoço. Enviar. Fixar comentário. Pronto, bora falar sobre isso de uma forma bem prática para que você comece a observar. Porque existem muitas pessoas que me acompanham, que vêm me procurar para mentoria sistêmica, que é onde a gente trabalha tanto a parte terapêutica de entender, isso aqui é meu trauma, como que eu posso usar isso como talento, como recurso? Olha, isso aqui que eu achava que era um comportamento meu, que eu era uma pessoa que tinha uma dificuldade de me expor, de falar em público, de me posicionar, na verdade existe esse medo aqui, como que eu coloco em prática? E a gente vai trabalhando tudo isso com direcionamento, inclusive olhando para a sua carreira, para o seu negócio, para que esteja tudo alinhado com a sua essência, com o valor da sua história. Então, bora lá. Vamos começar a entender esses medos, esses bloqueios e os reflexos, principalmente, que isso traz na nossa vida. Vamos falar primeiro sobre os reflexos? Porque o que acontece? Geralmente, a gente começa a se mexer quando dói. E principalmente quem aprendeu a cuidar de todo mundo, a fazer por todo mundo, que a gente vai trabalhar e falar muito sobre isso hoje aqui, que aprendeu sempre a fazer pelos outros, vai fazer por si só quando dói absurdamente. Por quê? Quando é pra fazer por você mesmo, acaba, eu não tenho energia, tô cansada, tô exausta, fica pra depois. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não tenho não sei o quê. Por quê? Dentro de você, o padrão que sempre se repete pra mim é sempre depois, pros outros é sempre agora, pros outros eu tenho sempre energia. Tem pessoas que muitas vezes vêm falar comigo, falar, Su, eu tenho medo de dar esse passo na minha vida e de não dar conta. Aí eu falo assim, e se fosse pela pessoa que você mais ama? Que aí geralmente a pessoa que você mais ama, você não pensa que é você, né? E talvez hoje você não se ame o suficiente para ter uma vida mais leve e mais abundante por você. E é isso que a gente vai trabalhar e vai falar aqui hoje. Já está sendo uma aula aqui, um processo de despertar. Por quê? Você foi aprendendo desde sempre a se deixar para depois, seja para não dar trabalho, para não ser mais um peso diante de tudo que seus pais viviam, que era vivido ali na infância, seja porque existiu muita rigidez. Cada um vai tendo o seu porquê de acordo com a sua percepção. Só que se você não olha para isso, se torna pesado demais. E é essencial que você comece a observar, porque pode ser, e eu sei que isso vai doer, mas a gente vai trabalhar aqui para você tomar consciência, doer e soltar, combinado? Pode ser que até hoje você não tenha emocionalmente sentido permissão para olhar para a sua vida. Su, eu olho, eu fiz tal curso, eu tô em tal emprego, eu tenho tal cargo, eu fiz tal coisa. Não é sobre o olhar para a sua vida e tecnicamente falando. Pode ser que até hoje você não tenha tido permissão para olhar para a sua vida, é emocionalmente falando. É permissão para você olhar e focar nos seus sonhos. É permissão para você se permitir que seja mais leve. É permissão para que você se permitir que seja mais abundante. Eu falo que dentro dos meus atendimentos, quem inicia
tanto o processo de terapia sistêmica quanto o processo de mentoria em que a gente olha e trabalha essas questões de carreira, do profissional, de ter o seu negócio, enfim, porque tudo está interligado. Eu falo que quando a pessoa inicia esse processo, essa jornada junto comigo, em um primeiro momento, nos primeiros atendimentos, eu tenho certeza que eu tenho mais respeito e amor por essa pessoa do que ela mesma, porque ela foi aprendendo de forma inconsciente a se deixar em último plano. E o primeiro processo, os primeiros passos que a gente dá é justamente para que você comece a se enxergar de verdade. Se enxergar como você é. E não dentro das caixinhas, dentro do que você aprendeu que deveria ser. Então, quando a gente fala sobre se libertar dos medos, dos bloqueios, é sobre, em uma primeira instância, começar a observar isso. Começar a observar o que você aprendeu e o que você tem repetido. Porque percebe que medo de desagradar, autocobrança excessiva, perfeccionismo excessivo, culpa, sobrecarga, insegurança, medo do julgamento. Tudo isso não é sobre você. É sobre a preocupação com relação ao outro. Porque o que acontece, gente? Na infância, e a gente vai falar aqui bastante sobre essas questões da infância, porque não tem jeito. Tudo que você grave na infância, a gente é uma esponjinha. Pensa que na infância é uma tela em branco. Para uma tela em branco, qualquer risco... Pensa assim, quando você pintou a parede da sua casa, pintou de branco, tá branquinha, coisa mais linda. Qualquer coisa que rela ali, uma bola, a mãozinha de uma criança tá um pouquinho mais suja, a patinha do cachorro, enfim, aquilo já fica gritante, né? Aquela mancha, aquela sujeira, porque é uma parede em branco. Se já tá toda suja, aí faz anos que você pintou e tem os filhos, tem a criançada que vai lá, o cachorro, o papagaio e o periquito, se alguém bate a mão ali um pouco suja, você nem percebe porque já tá no meio de tudo aquilo, né? Na nossa infância é exatamente a mesma coisa. A nossa mente vai estar formando ainda caminhos, está formando ainda padrões, por mais que existam alguns padrões que a gente recebe através do nosso DNA, da nossa família, que a gente trabalha também dentro da sistêmica, né? Então, por exemplo, várias mulheres vêm de padrões que não é só da infância, são gerações de mulheres guerreiras que precisaram aprender a anestesiar as emoções para lidar com os lutos e não puderam muitas vezes viver os lutos, que precisaram cuidar de um monte de filhas, às vezes dar conta de trazer sustento para casa, que precisaram em muitos momentos se calar, que aprenderam que não podiam depender de ninguém e aí se cobrar para ser perfeito em todas as áreas. Então percebe que pode ter acontecido isso na infância, só que vem da sua mãe que não recebeu o colo da mãe dela e aí você sentiu falta de receber colo, por mais que sua mãe fisicamente estava lá, mas pode ser que emocionalmente não. E aí sua avó que não recebeu o colo da mãe dela, e aí vai passando para gerações essa dor, né? Esse padrão, que aí você vai repetindo e que te aprisiona. E que faz você sentir esses medos ou essa sensação de bloqueio, que aí se você fala para alguém, eu tenho uma sensação que eu posso mais, mas tem alguma coisa que me trava, tem alguma coisa que me bloqueia, ou hora que tá ali, vou conseguir conquistar, um imprevisto acontece, eu não sei o que é. São esses bloqueios emocionais, essas prisões emocionais que a gente se coloca. Porque se você aprendeu, seja na infância, ou seja um padrão que se repete na sua família, a repetir sempre esse mesmo ciclo de dor, de medo, de autocobrança excessiva, de dar conta sozinha, de se sobrecarregar, de sempre fazer demais pelos outros e menos por si. Dentro do seu inconsciente, vamos trazer esse exemplo das mulheres guerreiras da família. Se para você for mais leve, dentro do seu inconsciente é como se você estivesse traindo a sua mãe, a sua avó, por quê? Não pode ser leve. Vou trazer um exemplo, inclusive, meu. Eu venho de uma família de muitas mulheres guerreiras. E aí, o que acontecia? Por exemplo, eu marcava uma massagem. Aí eu precisava justificar. Eu falava, não, eu marquei a massagem porque a semana foi corrida, porque eu tô com as costas travadas, porque isso, porque aquilo. É como se eu não tivesse permissão para cuidar de mim. É como se fosse errado ser leve.
E eu vejo muitas mulheres, muitas pessoas dentro dos meus atendimentos, principalmente dentro dos nossos grupos, né, do programa Eleve, da mentoria Leveza, que aí começa a ser leve, nossa, só sentir culpa. Porque é o medo de fazer diferente, é o medo de quebrar esses padrões. Então, comece a observar. E um ponto essencial que eu quero trazer aqui para você, que é uma chave, anota essa chave. O medo, porque às vezes a gente tem esse negócio de recriminar o medo, né? De não posso sentir medo. Vocês assistiram Divertidamente? No Divertidamente traz o quanto todas as emoções são importantes. E o medo, ele é nato nosso e ele é essencial para a nossa sobrevivência. De se você estiver correndo algum perigo, a parte mais primitiva do seu cérebro vai fazer ou você lutar contra aquilo para sua sobrevivência através desse medo, ou fugir. Então ele é essencial. Tudo que for novo, qualquer mudança que você for viver na sua vida, vai vir um pouco de medo. O que é? É o seu corpo, essa parte da sua mente que é importante para a sua sobrevivência, falando assim, olha, Clarissa, olha Márcia, olha Gui, olha Mônica, olha Paulo. Cuidado! Esse caminho a gente não conhece, então fica alerta. Ou quando você vai fazer algo novo que foge dos padrões, por exemplo, como dentro da mentoria avançada a gente trabalha essa questão de transição de carreira, tem vários casos de pessoas que estão travadas nesse processo e que dentro da família é todo mundo concursado. E aí a pessoa quer ter o seu próprio negócio. O medo toma conta, porque além de ser novo, você vai quebrar esses padrões. Você aprendeu que o concurso te trazia mais segurança, você vai fazer isso? Você corre o risco de ficar sozinha. Claro que isso não é consciente, mas percebe que é um sinal de alerta. Só que o que acontece com a maioria de nós? Esse sinal de alerta, esse que vem como medo de errar, como sobrecarga, como autocobrança excessiva, faz a gente muitas vezes travar. Ficar dentro dessas prisões emocionais, sentir um bloqueio, a hora que você sente e fala assim, vou colocar isso aqui no papel, vou fazer acontecer, a energia acabar. Ai, aconteceu um imprevisto e o dinheiro que eu investi nisso foi embora. Por quê? São escolhas inconscientes que você faz para não precisar lidar com esse medo, porque a sua mente está nesse estado de alerta, de ou eu luto ou eu fujo. E aí é onde vai fugindo. De uma forma inconsciente. A partir do momento, me fala se está fazendo sentido, clica aqui no coraçãozinho para eu saber. A partir do momento que você vai tomando consciência, você já pode começar a dizer internamente de, ok, eu sei que esse caminho é novo, eu sei que é diferente, mas está tudo bem. É essencial que você comece a dizer mais sim para você. Eu vejo pessoas que vêm para iniciar os atendimentos, que querem saber mais informações sobre os atendimentos e que se deixaram de lado a vida inteira, que aprenderam a cuidar dos irmãos, muitas vezes cuidar dos pais, que não queria dar trabalho, que foi fazendo um esforço, e aí hoje no ambiente de trabalho não sente que tem reconhecimento, porque se você mesma não se reconhece e não reconhece o seu valor, a forma que você se trata é a forma que o mundo vai te tratar. Hoje, inclusive, teve uma postagem, né? Coloquei nos stories também mais sobre isso. Para que você não negocie com os seus sonhos. Não procrastine aquilo que te faz feliz. Não se distraia querendo agradar a todo mundo. Porque a nossa vida é agora. E principalmente quem aprendeu desde sempre a cuidar de todo mundo, porque a criança, gente, o que acontece lá na infância? A nossa criança, ela tem um amor incondicional pelos nossos pais. Independente de como eles foram, independente se eles foram presentes ou não, isso é nato, isso é biológico. E aí, o que acontece muitas vezes? Aí eu senti que realmente eu não recebi o colo, eu não recebi o carinho, eu não tive a presença, eu não tive isso, eu não tive aquilo. Ou a criança vê a dinâmica e os sacrifícios que os pais estavam fazendo para ela. O que acontece com a sua criança, o que acontece com a minha, com a de todos nós? A criança deixa de se amar. É como se ela falasse assim, tá bom, eu abro mão da minha vida para não dar trabalho para vocês. Eu abro mão da minha vida para que vocês me vejam. Eu abro mão da minha vida para ser uma boa menina.
Eu abro mão da minha vida continuando esse padrão de mulheres guerreiras igual são todas da família, vivendo de sacrifícios. Eu abro mão da minha vida continuando esses bloqueios emocionais. Todo mundo tem essa dinâmica. Ah, isso toda criança, todo mundo na infância, essa criança deixa de se amar. Não, mas todo mundo funciona dessa forma. E aí o que acontece na vida adulta é onde você se deixa para último plano. E aí na empresa, no seu negócio, aí os clientes não aparecem. Ah, na empresa eu faço um esforço, eu tenho reconhecimento, as pessoas me dão parabéns, mas o Gratipix, né, o reconhecimento financeiro, o cargo, os clientes não acontecem. Por quê? Porque será que você se valoriza? Ou você ainda continua nesse lugar se deixando de lado? Ou em um lugar remoendo aquelas dores de olha o que aconteceu comigo, olha o que as pessoas fazem, olha o que não sei o que, e meu Deus do céu, e você não olha para sua vida dessa forma. Então o primeiro processo e o mais essencial para você ir se libertando desses medos, desses bloqueios, que na verdade é sobre essa criança ainda buscando amor, é começando a tomar consciência. A olhar para isso e começar a dizer mais sim para a sua vida. Quer ver um outro exemplo prático de pessoas que dizem não para si e às vezes nem percebem? Teve uma pessoa que veio para fazer uma sessão comigo, que ia iniciar o processo de mentoria e fazia, eu faço um monte de trabalho aqui, tenho um cargo bom, tudo, mas parece que é sempre com muito esforço, as minhas coisas pessoais acabam ficando para depois, eu me cobro demais excessivamente, eu sou a pessoa mais crítica comigo mesma. E ok, e aí a gente foi trabalhando e não sei o que, eu falei, olha, tem esse processo, o valor é tanto, você pode dividir e tal. Isso nesse momento eu acho que realmente eu não tenho condição. Por quê? Qual que é o primeiro padrão? Não, é eu cuidar de mim? Não. Para os outros, nada é caro, eu tenho tempo, eu tenho energia. Para mim, teve uma pessoa que passou comigo pela mentoria, ela falou justamente isso. Ela, para minha filha, para o marido, para as pessoas que eu amo, para as pessoas que eu amo, eu não me amo. Eu pago o que for, eu tenho o tempo que for, eu faço o que for. Para mim, às vezes R$5 é caro demais. Percebe que aí a gente já vê a questão do amor e da valorização e o que você está dizendo para o mundo fazer com você? E aí essa pessoa fala, isso realmente eu não tenho condição, tal. E aí nessa mesma semana, depois essa pessoa voltou, veio me procurar e compartilhou isso comigo, tá? Por isso que eu sei. Nessa mesma semana, essa pessoa foi num restaurante japonês comer comida japonesa. E aí foi, comeu e pagou a conta tal, e viu o valor da conta, e aí falou, nossa, né? Olhou ali e começou a se perceber. Só que quando você começa a tomar consciência que você fala, meu Deus, eu acho que eu não gosto tanto de mim, não. Ela começou a perceber, passaram alguns meses, depois ela voltou a me procurar. Ela falou, eu entendi que se durante o mês eu parcelando no cartão, uma vez no mês eu deixasse de ir nesse restaurante japonês, durante um curto período para eu poder me cuidar, que ia me fazer desbloquear, inclusive com relação ao financeiro, dava para eu olhar para mim. Ela falou, eu entendi, eu percebi nesses meses o quanto realmente eu tô diariamente dizendo não para minha vida. Olha como é sutil. E eu tô trazendo isso para que você comece a perceber o quanto você tem dito sim para você e o quanto você tem dito não. Porque a gente não pode esperar que os outros façam por nós. E quando você vai buscando também salvar todo mundo, fazer por todo mundo, quantos nãos você está precisando dizer para você? O meu convite aqui é que você comece a dizer sim para a sua vida. E pode ser que você precise olhar para a sua vida, olhe pela primeira vez e diga assim, nossa, prazer, que bom te conhecer, que bom te ver. E isso reflete na sua profissão, reflete no seu financeiro, reflete nas suas relações, na sua forma, inclusive, de se posicionar. Porque aí você se enche de si, sabe? E se encher de si não no sentido de arrogância, de prepotência, mas de falar assim, caramba, minha história tem muito valor. Nossa, cada dor, cada coisa que eu passei me trouxe isso de talento. Vamos fazer um exercício aqui para você começar a se perceber com relação a isso. Eu quero que você imagine de olhos abertos mesmo, tá?
Olha bem aí na sua frente, esteja o que tiver na sua frente. Pode ser uma parede, pode ser uma mesa, pode ser que seja outra pessoa, pode ser uma TV, desliga a TV se for uma TV. Enfim, eu quero que você imagine, olha bem aí na sua frente, além do celular. Olha aí na sua frente. Eu quero que você imagine que na sua frente tem um sofá. E que nesse sofá tá sentada a criança que você foi um dia, da idade que seu coração trouxer. Do lado dela está a adolescente que você foi um dia. E ao lado da adolescente que você foi um dia está a adulta. A pessoa que você é hoje. Eu quero que você imagine que você olha para esse sofá, onde está a sua criança, a sua adolescente e a sua adulta. Em um primeiro momento, só olha, só observa esse sofá e veja como que é. Por quê, Su? O que é isso que você está fazendo? O seu coração, o seu inconsciente, que toma conta do seu dia, inclusive no seu trabalho, começa a trazer informações. Então perceba, fica alguns segundos imaginando, porque a gente consegue imaginar. Todo mundo tem esse poder de imaginar. Imaginando que sua criança está aí na sua frente. O que ela quer? Que medo você sente hoje que é dela? Quanto agradar a todo mundo, viver acumulando conhecimento e muitas vezes não colocando em prática, buscando no outro algo que você precisa fazer por si, com medo de errar, quanto tudo isso tem feito você dizer não para essa criança? Porque às vezes como adulto, a gente vai aprendendo a ser tão forte que eu aguento. Então olha para sua criança, para você aprender a ter mais empatia por você. Lembra da pessoa que eu falei, isso eu vou fazer em outro momento, porque agora eu não tenho condição financeira, e aí foi lá no restaurante japonês, e pode ser churrasco, pode ser qualquer coisa, tá? Que foi nesse caso específico. O que ela fez naquele momento em que ela disse não? Foi um não bem grande para a criança dela. É um não que diz para si. Olha para essa criança. Veja o quanto ela merece ser feliz. Su, mas é que minha criança sofreu muito, ouviu muitos nãos e não sei o quê. E você vai continuar dizendo esses nãos também? Olhe para a adolescente que você foi um dia, independente de como foi. Veja o que ela precisa. Quantos sims e quantos nãos você tem dito para ela? A nossa adolescência traz aquela coragem, aquele ímpeto que a gente vai e faz, né? Nem pensa. Aí com a idade você vai falando, nossa, gente, olha como quero. Eu nem pensava, já ia e fazia, hoje eu tenho medo. Então olha, o quanto ela merece que você diga sim para sua vida, para você. O que essa adolescente que você foi um dia ainda espera? E agora olha para a pessoa que você se tornou através dessa criança, dessa adolescente, para a adulta que você é hoje. Quantos nãos e quantos sims você tem dito para você? Você se elogia, se cuida, se acolhe tanto quanto você se cobra? Olhe para essas 3 versões de você, que são partes importantes da sua história, que inclusive trazem os seus talentos. Isso, mas trazem dores. A partir do momento que você vai olhando, você vai transformando isso em talento e vai falando, olha o valor da minha história. Olha quanta vida tem. Olha quanta coisa eu posso compartilhar com as pessoas através do que eu vivi. Olha o quanto eu mereço olhar para mim e ir apesar do medo e sair desse modo sobrevivência, de estado de alerta, de ou lutar ou fugir. Agora você pode viver. E ainda imaginando que essas 3 versões suas estão aí nesse sofá à sua frente, a gente vai fazer um outro movimento. E esses movimentos que a gente está fazendo são movimentos de percepção. Uma primeira camada, que é o que cabe, o que dá pra gente fazer aqui dentro das lives. A gente aprofunda isso dentro dos atendimentos, tanto da constelação quanto da mentoria sistêmica. O que é a mentoria? A gente trabalha a parte terapêutica, mas também com direcionamento, inclusive para a carreira, tá? Então,
continua olhando. Imagina que ainda tá esse sofá com as suas 3 versões. E aí a gente vai fazer um movimento, você de olhos abertos e imaginando, porque a nossa mente, ela, lembra que eu falei na live de ontem? Ela é atemporal, ela passeia no tempo. Então, passado, presente e futuro é a mesma coisa. Por isso que muitas pessoas têm muita angústia, que é o excesso de viver no passado, tem muita ansiedade, que é o excesso de se preocupar com o futuro. E ela também não consegue distinguir o que é real do que não é. Por isso que algumas pessoas têm medos de determinadas coisas e você fala, meu Deus, isso aqui você tem medo? E pode ser que você tenha medos, que as pessoas falem, nossa, mas você tem medo disso aqui? Então o movimento que a gente está fazendo desse olhar para esse sofá é justamente começar a ressignificar informações que estão dentro da sua mente. É você começar a aprender a ser gentil com você, a se valorizar para que o mundo externo te valorize, porque senão aquela criança que muitas vezes sentiu que não recebeu colo, ao invés da sua versão adulta pegar ela e cuidar e dizer mais sim para você, mais sim para a vida, você vai buscar nos outros, sendo a mãezona de todo mundo, sobrecarregando, querendo agradar, percebe? Então a gente vai fazer mais um movimento. Olha para esse sofá e aí você vai olhar primeiro novamente para sua criança. Imagina que ela tá sentadinha no sofá, bem aí na sua frente, mais uma vez na idade que vier para você, e sim, essa idade traz uma informação importante que aí a gente trabalha dentro do atendimento, porque provavelmente tem algum impacto emocional que houve nessa idade que você carrega até hoje e reflete inclusive na sua forma de se comunicar, de liderar, de viver, né, de se relacionar. Olha bem para essa criança que você foi um dia e diz assim para ela, apenas uma palavra, você vai dizer sim. Se possível, diz em voz alta, porque solta, né? Tem muitas mulheres que têm problemas na tireoide. O que são esses problemas na tireoide? Isso, aprendi a me calar. Às vezes, lembra que eu falei que são gerações? São gerações de mulheres que precisaram se calar, mas agora você pode verbalizar. Então, você vai dizendo sim, sim, sim. Então, olha para sua criança e diz para ela sim. O que é esse sim? Isso é, eu digo sim para você, eu vejo você, eu digo sim para a sua vida, para a nossa vida. Por quê? Senão você continua repetindo o padrão. Ah, eu era cobrado extremamente na infância. Você se cobra 3 vezes mais. Ah, eu não me sentia vista na infância. Hoje você deixa de se ver. É um padrão que a gente repete por amor. Lembra que eu falei a criança deixa de se amar por amor aos pais? Por amor a eles ou por dor daquilo que faltou, você vai repetindo o mesmo padrão que te machucou, você vai abandonando a sua criança. E qual que é o movimento que a gente precisa fazer? Inclusive para sua carreira, para o seu negócio, para suas relações, para sua comunicação, ok, eu aprendi desse jeito porque eles provavelmente aprenderam e vivenciaram desse jeito, mas agora eu posso fazer diferente. Hoje existem infinitas possibilidades. Nossa avó, por exemplo, muitas vezes não tinha oportunidade de fazer uma terapia, pode ser que nem os seus pais. Hoje existe mais conhecimento, não é nem conhecimento, porque os conhecimentos dos antigos são incríveis, mas hoje existem é mais fácil a gente conseguir acessar tudo isso. Então, disse sim, primeiramente para sua criança, agora olha nesse sofazinho imaginário para sua adolescente, que está aí do lado da sua criança. Imagina que você olha bem nos olhos dela, mesmo que, né, adolescente é um pouquinho mais de não quero contato, não preciso de nada. Olha com todo amor para a adolescente que você foi um dia e diz a ela também, sim, sim. Eu digo sim para você. Eu digo sim para nossa história. Eu digo sim para nossa vida. Isso. E agora vai olhar para quem você é hoje. Para a pessoa adulta que você se tornou e que vivenciou tudo isso. E que carrega tudo isso. Só que a partir de agora você pode escolher carregar doendo, faltando algo, que aí precisa olhar essa sensação de vazio, do buscar mais, né? E o buscar mais pode ser se sobrecarregando, pode ser através de cursos, pode ser salvando todo mundo, pode ser aquela pessoa que não para, porque até o excesso do trabalho, ou estudo é uma forma de não olhar para si, acumular cada vez mais atividades. Eu era ótima em fazer isso. Então olha para essa adulta que você se tornou
olha também bem nos olhos e diz: sim, eu digo sim a você também. E olhe com amor. Pode ser que venha a culpa por decisões que você tomou lá atrás, porque poderia ter feito diferente, porque já passaram tantos anos e só agora eu despertei. Porque isso. Diga sim. Fale para a sua versão adulta, sim. Era o que a gente sabia fazer naquele momento. Era o conhecimento que nós tínhamos. E eu falo isso porque eu também, em muitos momentos, já me culpei de, meu Deus, por que eu não comecei a me cuidar antes? Por que eu contava tantas histórias para não olhar para mim? Por que eu não descobri isso antes? Mas não! É o conhecimento que a gente tem naquele momento. É o que a gente está pronta para lidar naquele momento. Enquanto mais a gente vai se cuidando, mais você vai conseguindo aprofundar, mais vai aflorando. Eu falo que o processo de olhar para si é para a vida. Tem uma pessoa que passou pela mentoria comigo, ela fez um acompanhamento terapêutico e aí a gente trabalhou várias questões, inclusive bloqueios com relação ao dinheiro. E aí no acompanhamento terapêutico ela foi fez o pagamento parcelado, tudo certinho. E aí ela foi fazer a mentoria, ela falou: Su, vou pagar à vista. Ela falou: agora, depois que a gente trabalhou essas questões, inclusive emocionais, ela se amar o suficiente para o dinheiro poder ficar, ela falou: vou pagar à vista. E aí pagou, fez tudo certinho. A gente teve o nosso workshop no domingo, chamado Mãe, Vida e Sucesso, em que a gente trabalhou a conexão de tudo isso, porque o olhar para a mãe está muito relacionado à forma que a gente olha para o nosso dinheiro e para as nossas relações. E aí ela assistiu o workshop, participou do workshop, a gente trabalhou tudo de forma muito profunda, de ver qual é o inconsciente que estava bloqueando. E ela falou assim: Su, era o que eu precisava. Semana que vem eu vou pra Itália, vou passar 15 dias lá, vou viajar, vou aproveitar. Percebe o quanto a gente vai olhando pra gente, vai crescendo na nossa vida e emocionalmente vai aprofundando. Ela, nossa, foi a virada de chave. Isso porque a gente já trabalhou algumas questões, mas porque vai pra uma camada mais profunda, vai se tornando cada vez mais leve. Você vai dizendo cada vez mais sim a si mesma. E perceba agora que você foi dizendo sim para suas versões, como que é para você olhar... Opa, bati o pé aqui no tripé. Como que é para você olhar para esse sofá? Como que é para você olhar para si agora e se observar? Porque a partir do momento que você vai dizendo mais sim, esses bloqueios vão se soltando. O friozinho na barriga, o sinal de alerta do medo de que existe algo novo, aquele padrão de, meu Deus, eu preciso ser perfeita, eu não posso errar, não sei o quê, vai vir. Só que não vai mais tomar conta das suas escolhas. Comece a dizer mais sim para a sua vida. Pode ser que você precise começar a experimentar como é isso. Pode ser que em alguns momentos venha até um pouquinho de culpa. Só que aí você vai vendo que vai ficando leve, que vai ficando gostoso, que vai ficando prazeroso e que até as pessoas à sua volta começam a perceber e te olhar de uma outra forma, porque você está se valorizando e fazendo por você. E se valorizando internamente e consequentemente através das suas ações. Observe tudo isso. Su, como que eu trabalho ainda mais? Quais são as técnicas? Quais são as ferramentas? Como que eu lido com tudo isso? A gente trabalha isso dentro dos nossos atendimentos, tanto dos nossos grupos, que os grupos são exclusivos para as mulheres, porque a gente trabalha inclusive essas questões de feridas do feminino que vem se repetindo, porque eu brinco, mas é sério, que homem fala, vou tomar um café para falar sobre negócio, aí vou fazer network. A mulher, ela vai aprendendo tanto a se encaixar, que fala, vou tomar um cafezinho. Não valoriza aquele passo que está dando, inclusive com relação ao profissional. Então a gente trabalha essas questões com relação a feridas do feminino, essas histórias de mulheres guerreiras, enfim. A gente trabalha tudo isso no individual, tanto homens quanto mulheres. Então, se quiser dar o próximo passo, saber mais sobre isso, olhar para você com método, me chama no direct que eu te passo todas as informações sobre o próximo passo
da sua vida, tá? Mas eu decidi fazer essa live para que a partir de agora você comece a dizer mais sim para você. Se possível, assim que finalizar aqui, a gente fez ontem um exercício, né, do olhar para o espelho, através da visualização, mas finalizando, vá na frente de um espelho, olhe bem nos seus olhos e pode ser que seja difícil. Algumas pessoas o olhar foge, outras têm crise de riso, outras dá vontade de chorar e falam, meu Deus, o que eu fiz com você? Mas olhe nos seus olhos para você se enxergar de frente e diga sim. No dia de hoje, agora que isso está bem latente, que a gente foi falando aqui nesse horário do almoço, escolha dizer mais sims para você. Perceba o que racionalmente você diz que deseja, mas que emocionalmente você precisa dizer sim. Você vai perceber o quanto é libertador. E a cada escolha que você fizer, lembre desse sofazinho, da criança, da adolescente e da adulta que você se tornou. Essas 3 versões e tantas outras merecem que a sua vida seja mais leve, que a sua vida seja mais abundante, que você se ame o suficiente para dizer diariamente sim para você. É isso, hoje a nossa live foi um pouquinho mais curta. Me conta aqui, clica no coraçãozinho para eu saber se fez sentido para vocês. Foi uma live realmente da gente olhar internamente. É um assunto um pouco mais denso, mas ele é necessário para qualquer coisa, inclusive para nossa carreira. Vou deixar ela disponível no feed. Lembra de curtir, de comentar e de compartilhar para que mais pessoas possam dizer sim para si. E para quem quiser dar o próximo passo da sua vida, dizer o próximo sim para si, manda direct. E aí eu detalho um pouco mais dos próximos passos nessa jornada de transformação, resultados e libertação. Comece a se libertar desses medos, desses bloqueios. Muitas vezes um sim pode soltar essas amarras que você vem sentindo com relação à sua vida. Boa tarde para você. Tchau, tchau.